neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, a palavra ele pregou, com fidelidade. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Remido a Cristo o coração, eu ponho ao teu dispor. Teu nome eu quero sempre honrar teu santo amor. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, regozijo-me agora em sua luz. Temos aqui, ouvintes, duas declarações tremendas, advertências e ânimo para os filhos de Deus, baseados na Bíblia Sagrada e na mensagem do profeta desta era, que é a revelação da mesma. São Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, afirmando: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, destacamos uma frase do profeta de Deus para esta era, dizendo o seguinte, sob uma unção tremenda do Espírito Santo: eles se mantêm firmes ao lado das promessas de Deus, cortando e abrindo caminho e gritando: aleluia!
Naturalmente, muitos ouvintes gostariam de conhecer a mensagem do profeta desta era, a qual anunciamos, pregamos com convicção, como um privilégio da parte de Deus, descansados de que de fato estamos entregando a verdade para o povo de Deus, a mensagem que prepara a noiva de Jesus Cristo para o arrebatamento. Eles se mantêm firmes ao lado das promessas de Deus, cortando e abrindo caminho e gritando: Aleluia! Muito bem, ouvintes. Nós gostaríamos de formular uma pergunta nesse instante por aqueles que muitas vezes são levados pelas interpretações humanas. Em quem vale a pena nós depositarmos a nossa confiança em relação ao nosso destino eterno? Há um pensamento humano? Há uma interpretação humana? Ou a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada? Para começar, essa pregação é para crentes. Você sabe que toda mensagem de fé é para quem tem fé, porque quem tem ser-lhe dado, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E existem cartas na Bíblia Sagrada, mensagens, que são exclusivamente para a Igreja do Senhor, para aqueles que creem, e portanto são crentes. E se são crentes, então creem na palavra de Deus. Mas, como dissemos, para começar, devemos concluir que a Bíblia diz o que ela quer dizer. Ela não diz o que o homem quer dizer. Ela diz o que Deus está dizendo. Então ela está dizendo o que ela está falando, o que ela está dizendo. O que vale dizer para melhor compreendermos? Ela está escrita da forma que Deus falou. Então não tem que ser modificada, não tem que ser interpretada. Ela diz justamente o que ela quer dizer. E, se referindo às promessas, ela está falando justamente daquilo que é verdade. Agora, você sabe, ninguém quer, de um modo geral, modificar a Bíblia em relação às promessas da glória eterna, do descanso eterno, da salvação, da cura divina. Ninguém quer modificar. Você já viu que todo mundo que prega a cura divina não tem controvérsia? Cada um diz: Jesus cura, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas quantos versículos na Bíblia estão dizendo, mostrando que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, e ninguém quer? E é uma controvérsia. Mas porque a cura divina se trata de um benefício físico, material, terreno. E aquilo se trata de destino eterno. E quanto à ordem e conduta das mulheres e dos homens, é uma controvérsia terrível. É uma coxa de retalho. Os vestidos de Jesus foram repartidos em pedaços, cada um tirando um pedaço para si.
Mas, quando se refere a promessas de Deus, todos, de um modo geral, não há controvérsia. Isso aí é um bom evangelho. Esse é um bom pregador. Esse deve ser ouvido, ele não é falso. Ele só prega as coisas boas. Só prega a salvação, só prega a cura divina. Isso aí está bem. Mas quando mexe com o pecado, quando a Bíblia mexe com o pecado das mulheres mundanas, dos homens entregues ao pecado, entregues ao diabo, então aí este é falso. Por quê? Isto mexe também com seus credos, com seus dogmas, com suas interpretações. Porque Paulo disse que, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. Mas vamos aqui a uma mensagem de promessa, de gozo, de alegria, de recompensa para aqueles que creram na palavra de Deus como Abraão creu, independente de qualquer camada social, de qualquer interpretação, de qualquer conjunção política religiosa. Você vê que a vida de Abraão foi uma e Ló teve uma vida completamente diferente. Mas, para estes, a própria morte, tudo mais, é como areia movediça. Mas, diz o profeta nesta mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Falando no lugar do cristão, do verdadeiro filho de Abraão. Mas eu estou firme sobre Cristo, a rocha, a semente real de Abraão, a semente real. O exército da Inglaterra é o mais selecionado. É a realeza da Inglaterra, sangue e linhagem real. A semente real de Cristo é a igreja cheia do Espírito Santo. É a mais selecionada, portanto. A semente real por meio da promessa. Não pelas sensações, mas pela promessa de Deus. E se referindo a esta semente, o profeta diz: eles se mantêm firmes ao lado das promessas de Deus, cortando e abrindo o caminho e gritando aleluia. Eles não se mantêm firmes ao lado de um credo, de um dogma, de uma denominação, mas sim ao lado das promessas de Deus, porquanto são filhos de Abraão. Mesmo quando a morte vier subindo pela manga da camisa, você pode dizer: abra-te, Jordão, hoje venho atravessar-te. E assim você corta seu caminho até chegar à terra prometida. Amém. A semente real de Abraão vem por meio da fé. Não pelas sensações, mas pela promessa de Deus. Cortando e abrindo caminho até mesmo pela morte. E o que sucede então? Quando a batalha houver terminado, porventura estaríamos falando a alguém cansado, desanimado, aflito, doente. Quando a batalha houver terminado e os santos marcharem à pátria celestial, que gozo, que alegria! Tudo será esquecido, não haverá nenhum enfado, não haverá lembrança de nenhuma decepção.
Agora, nós temos aqui uma pergunta da parte do profeta de Deus. Em relação a Hitler. O que sucedeu quando Hitler entrou na França? Dizem que nem sequer podiam ver a luz do dia por causa de tantos aviões que sobrevoavam a cidade. Os soldados alemães marcharam pela cidade celebrando a vitória. Quando Stalin chegou à Alemanha, houve tanque após tanque, cobrindo muitos quilômetros de distância. Eles haviam bombardeado a cidade de Berlim até não deixar quase nada. Quando os soldados celebravam a vitória, chegaram com certa diversão, alegres, felizes. A batalha estava sendo agora comemorada. A vitória. Estando numa ocasião em Londres, eu vi numa fotografia a maneira como eles entraram celebrando a vitória. A vitória era legítima. Eles entraram celebrando-a. Que coisa! Quando nós ouvimos que a guerra havia terminado, todos gritamos e suamos os apitos e os sinos. Quando os heróis regressavam, todos fomos encontrá-los. Todos estavam gritando. Havia um primo nosso que se encontrava entre os que regressaram. Ele disse que entre eles havia veteranos que haviam sofrido muitas feridas na guerra e não podiam se levantar da cama. Quando entraram ao porto de Nova York, os trouxeram cada um com sua cama. A cobertura do barco, eles foram trazidos até a cobertura do barco para ver a estátua da liberdade. Esses homens fortes se puseram a chorar e inclinaram a cabeça quando viram a estátua da liberdade. Eles haviam estado fora de sua terra, combatendo durante 4 anos. Muitos sofriam da mente, porém sabiam que a esposa, a noiva amada, a mamãe, o papai e os filhos e todos aqueles a quem amavam estavam após essa estátua da liberdade. Essa estátua representava o valor pelo qual eles haviam combatido. Quando estes heróis chegaram, toda a cidade de Nova York estava em festa. Porém, isso era uma coisa muito significante. Muito mesmo. Em uma ocasião, César regressou de uma grande batalha e disse: eu quero que o guerreiro mais destacado se assente a meu lado nesta régia celebração do triunfo sobre o inimigo. O que fizeram os grandes oficiais? Prepararam suas plumagens, poliram seus escudos e desfilaram como verdadeiros soldados, cada um mais ornado do que o outro. E quando Jesus Cristo fala que está voltando, as igrejas querem ficar mais bonitas, mais preparadas, materialmente falando. Querem polir seus escudos, polir seus pregadores, polir seus corais e coisas assim, como se fosse isto que de fato vai agradar ao Senhor. Mas vamos ver o que aconteceu ali naquele caso de César. Os oficiais prepararam suas plumagens, poliram seus escudos. Quase ao final do desfile, veio caminhando um pobre soldado que havia sofrido várias feridas. E ao passar frente a César, o rei, quase não podia olhar-lhe bem para saudá-lo, porque estava todo cheio de cicatrizes. E não tinha nem jeito de olhar para o rei. Quase que nem podia olhar. Estava praticamente aleijado. Então César lhe disse: espere um momento. E aquele homem nem sequer estava vestido como chefe, com escudos brilhantes, com torres,
com representantes brilhantes, intelectuais, como a igreja está hoje. E o rei disse: venha cá. Onde obtiveste essas cicatrizes? Onde você arranjou essas marcas? Onde você arranjou essas marcas no seu rosto, pintado? Você dirá: foi com Jezabel. Foi no mundo. Uma certa moça disse para o profeta: irmão Brana, o mundo marca a gente. Mas ali está uma pergunta: onde arranjastes, onde obtivestes estas cicatrizes? Ele lhe respondeu: foi no campo de batalha. César lhe disse: sobe aqui comigo, eu quero que tu te assentes a meu lado. Por quê? Ele tinha sinais de que havia estado na batalha. E aqui há uma oração tremenda: ó Deus, tenha misericórdia do homem que fere a mão com uma lata de sardinhas e que logo recebe alguma honra por essa ferida, enchendo a barriga de dinheiro, aumentando as fortunas e se representando como heróis do povo. Onde estão os heróis desta era? Onde estão os pregadores que perdem os salários, que perdem os amigos, que são excluídos das organizações por amor da verdade, por pregarem a verdade? Eu quero ter cicatrizes de batalha. Paulo disse: eu trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Por isso é que eu desejo estar no campo de batalha, porque algum dia, quando nosso Supremo Capitão chegar, o qual nos armou com sua arma, nos deu toda a sua armadura, nos deu o Espírito Santo, nos deu sua palavra para combatermos o pecado, para combatermos toda sorte de mal que oprime, que escraviza as mulheres, que escraviza os homens. E o que vamos fazer com essas armaduras? Porventura não estamos vestidos com armaduras de Saul? Davi jogou aquilo para um lado. Talvez o que esteja precisando acontecer com aqueles que estão diante do povo seja isso. Porque o gigante está desafiando, o gigante está acabando, está insultando o povo de Deus. E onde está o Davi? Onde está o Paulo, que não importa com coisa alguma, que não quer saber de nada de sublimidade, sabedoria humana, mas uma coisa ele quer saber: entre o povo, Cristo e este crucificado? Sim, meus amados ouvintes, é ali onde nos encontramos. É aí que vamos ver a recompensa daquilo que temos crido e pelo qual temos sofrido. Quando nosso Supremo Capitão vier passando, eu quero, você quer, subir ao carro e continuar com ele para a pátria celestial. Não deseja você o mesmo? Comece. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta grande bênção, promessas. Se com ele sofrermos, com ele também reinaremos. Se com ele morrermos, também com ele viveremos. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, o amor que o levou ao seu filho entregar, para os salvos levar para si. Oh, crê nesse amor sem igual. Oh, crê nesse amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Oh, crê nesse amor sem igual. Oh, crê Nesse amor sem igual. a graça de Deus me chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. E tu, pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer? Por fé no Senhor como teu Salvador, irás alcançar tal prazer. Oh, crê nesse amor sem igual. Oh, crê nesse amor sem igual. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. Uma voz ressoa de geral clamor. Dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor Pedem luz, pedem luz. dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão. Dai-nos luz, dai-nos luz. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei
essa luz de Jesus. Aos milhões perdidos sem tardar valem Com a luz de Jesus, dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador de Jesus.